Popularização da imagem, capítulo 14, certo? Lá na página 113. Acompanhem lá. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento das gravuras, como surgiram, qual a importância delas. Vamos falar também sobre a estilogravura e sobre alguns artistas específicos que vem trazendo no livro de vocês, tá? Então vamos lá. É muito comum as pessoas se admirarem das imagens e ilustrações presentes em livros, principalmente quando se trata da literatura infanto-juvenil. Geralmente é uma literatura onde contém muitas gravuras, muitas imagens, então acaba chamando bastante atenção. A expressão gravuras lindas remonta à época em que se utilizavam as técnicas de gravura para a produção de imagens impressas. Na arte ocidental, a reprodução da imagem se deu por meio dessa técnica. Que técnica? A técnica das gravuras, tá? Sendo que a primeira a ser utilizada foi a estilogravura, na qual a madeira é empregada como matriz de impressão. É como se fosse uma grande régua. Era feita de madeira, daí era entalhada, o desenho era entalhado e era feito, passavam a tinta para poder depois tirar essa imagem no papel, no tecido, ok? Era assim a estilogravura. Acompanha lá. Eu trouxe para vocês essa imagem que está aí no livro de vocês, que é uma imagem do artista alemão Albrecht Dürer. Ele utilizou a técnica de estilogravura para representar a passagem bíblica dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são a fome, a peste, a guerra e a morte, ok? É importante ressaltar que nessa obra, o artista ele passa não só a mensagem da Bíblia, mas a sua própria interpretação do que viria a ser essa aparição, né, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, tá bom? No caso, ele deixa margem para interpretação nas entrelinhas, quando ele coloca a obra dele. Página 114. A reprodução da imagem no período renascentista, certo? Durante o período renascentista, quando os artistas trabalhavam em oficinas, a gravura tornou-se o meio de acesso às imagens das classes mais populares, pois trazia um baixo custo. Era diferente, por exemplo, de você encomendar uma tela, uma pintura a óleo, que sairia mais caro. Então, era feito as gravuras que eram mais acessíveis financeiramente falando. As gravuras eram vendidas em praças e feiras e muitas circulavam sem a assinatura do autor. Quando aparecia a assinatura, ela não fazia referência ao autor especificamente, mas sim à oficina onde aquela gravura tinha sido produzida. No século XVI, com a introdução da matriz em metal, as gravuras passaram a ter uma maior qualidade no traço, bem como foi possível uma maior tiragem de cópias, certo? Aí no livro de vocês têm uma imagem. Esta imagem aqui, tá? É uma imagem de Israel von Meckenen, de 1503. Diz assim: na gravura em metal da figura 2, que é essa, tá? Apresenta uma árvore genealógica da família de Jessé. Pode-se observar como a imagem possui uma grande quantidade de detalhes e, sobretudo, de variações tonais, certo? Observem aí no livro de vocês. É possível a gente identificar, inclusive nessa obra, traços mais perfeitos no rosto, nos rostos que aparecem aí, diferente daquela que a gente trouxe a primeira estilogravura lá, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Como essa aqui foi feita já com a matriz em metal, os detalhes saíram mais precisos, certo? Continuando, observem essa segunda imagem, também de Albrecht Dürer. O Albrecht Dürer que foi aquele que eu trouxe a imagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí na Curiosidades, página 114, observem, ele fez a obra, ele fez o rinoceronte com base em relatos, ele não tinha visto o rinoceronte. Tanto que ele foge um pouco da anatomia
original do rinoceronte. E olha o tempo, essa era em 1515, tá? Essa obra de 1515, e somente no século XVIII que foi feita uma outra imagem de rinoceronte já para ilustração de livros, muito tempo depois. Então, é importante observar os detalhes que tem nessa imagem, nessa estilogravura, ok? No Japão, tá? Com o final do período Edo, chamado assim porque os shoguns da família Tokugawa situaram sua capital na cidade de Edo, que hoje é a cidade de Tóquio, a sociedade urbana japonesa adquiriu novos hábitos. Eles passaram a frequentar casas de chá e também casas de banho. Nasce nesse período o estilo Ukiyo, que significa mundo flutuante. Dessa expressão surge o ukiyo-e, ou seja, retratos do mundo transitório, como ficaram conhecidas as gravuras desse período. Tá bem? Eu trouxe para vocês aqui duas imagens. Estão aí no livro de vocês. Essa primeira imagem está na página 114 e essa aqui de Van Gogh está na página 115. Sobre essa imagem diz assim, olha: para a artista naturalizada brasileira Tomi Otaki, elas representavam cenas do mundo que passa. O ukiyo-e adquiriu notoriedade quando, no século XIX, os viajantes levaram as gravuras japonesas até a Europa. Os artistas do final do século XIX, impressionistas e expressionistas, se identificaram imediatamente com essas gravuras que chegavam à França, às vezes embaladas em mercadorias comuns. Esses artistas as colecionaram, representaram em muitas pinturas e, finalmente, foram influenciados pelas cores e pelas composições das gravuras japonesas. Os japoneses utilizavam a técnica bokashi, ou gradação das cores, a partir de um azul intenso. Como assim? Eles pegavam a pintura azul, a tintura azul, e a partir dessa tintura eles iam fazendo o gradiente, a gradação das cores, certo? Não havia perspectiva com um ponto de fuga, e a noção de profundidade era dada a partir de planos. Por vezes apresentavam enquadramentos incompletos, e os planos mais afastados eram representados mais acima na composição, à medida que se distanciavam do observador, como nós podemos ver na figura 4, certo? Então, à medida que tinha a noção de perspectiva, que é a noção de profundidade, à medida que a gente se aproxima da imagem, tem a ideia de que está mais próximo do fundo. Era assim que eles trabalhavam, ok? Continuando. Ainda na mesma página, tem essa imagem para vocês, tá? Onde a artista retrata uma cena do Monte Fuji, que é uma entre as 100 da série que a artista produziu sobre o monte, a artista Hokusai. Além disso, ela produziu cerca de 30.000 desenhos, ilustrações, pinturas, gravuras e livros para ensinar essas técnicas, ok? Técnicas de gravuras. O livro de vocês vem trazer alguns artistas que trabalharam as gravuras em diversas épocas. O primeiro que traz é esse aí, Rembrandt van Rijn, tá? Ele produziu várias gravuras importantes, retratando não só o seu tempo, mas também passagens bíblicas, e fez a maior série de autorretratos em gravuras registrado na história da arte. Depois dele vem Giovanni Battista Piranesi, que se destacou pelo trabalho com obras arquitetônicas e representações de cidades, em gravuras com muitos detalhes. Ele retratava mais obras arquitetônicas, como as obras gregas, como o Panteão, entre tantos outros. Tá bom? Continuando. Francisco Goya. Francisco Goya satirizou a sociedade espanhola do final do século XVIII, sobretudo a nobreza e o clero. Ele fez uma crítica, certo? A nobreza e o clero, com a sua série de 80 gravuras de nome Los Caprichos. Além dessa, ele representou também várias outras séries célebres, como as gravuras que retrataram os horrores da guerra,
nas invasões francesas sofridas pela Espanha em 1807. Ele também era conhecido pela temática de suas ilustrações, que não se tratavam de temas bíblicos, mas sim de visões fantásticas de bruxas e seres sobrenaturais, como essa aí que está na imagem. Honoré Daumier, utilizando a técnica da litografia, fez da imprensa um meio de divulgação de sua obra humorística e satírica. Ok? Vamos lá, página 117. A popularização do acesso às imagens por meio das reproduções. Com o tempo, a gravura foi tornando-se, em diversas partes do mundo, instrumento que atingia várias camadas da população. Aqui no Brasil, ela também se tornou popular no período colonial, com trabalhos em igrejas com inspiração barroca. Nos livros de contos, principalmente os infantis, como por exemplo o de Charles Perrault e os contos dos irmãos Grimm, as imagens foram feitas por diversos gravuristas. Aí no livro de vocês tem esta imagem aqui, que é do conto de Chapeuzinho Vermelho, certo? Feita por Gustave Doré, tá? O didatismo e a representação para um público específico fizeram com que a gravura por um tempo tivesse uma finalidade muito mais utilitária do que artística. Somente após a introdução de gravuras coloridas levadas do Oriente para a Europa lá no século XIX é que a gravura foi retomada como uma modalidade artística e valorizada como tal pelos próprios artistas, colecionadores, galerias e museus. Ok? Para a atividade de vocês vai ficar para vocês resolverem os exercícios referentes ao capítulo 14, tá? Depois que vocês resolverem, vocês vão tirar foto e mandar pelo privado, tá bom? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. A página do exercício é página 118 e página 119, tá bem? Então é isso. Boa quarta-feira, bom resto de semana para vocês.